Glória a Deus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Deus abençoe a igreja de uma forma sobrenatural. O Espírito de Deus já está na casa, amém? Você tem liberdade, porque é a casa de seu Pai. Confesso aos irmãos que eu cheguei aqui debaixo de uma luta terrível. E na verdade eu ouvi até a ministração de Raquel pelo YouTube, e ela falou algo interessante, que no ano de 2024, quem aqui não teve luta, né? Quem não passou por adversidade no ano de 2024? Parece que foi um ano atípico em que as lutas se intensificaram, e principalmente na vida do cristão. E na minha casa não foi diferente, na minha vida também não foi diferente. Porque muitas das vezes as pessoas veem até a gente sorrindo, e às vezes as pessoas perguntam: como é que está a sua vida? Aí você olha e diz: está tudo bem. Como é que está as coisas? Deus está no controle. Mas só você e Deus sabe a intensidade da luta que você está passando e você está enfrentando. E esse ano de 2024, sinceramente, foi um ano que parece que as lutas não iriam mais passar. Só que eu tenho algum tempo, né, servindo a Cristo, algum tempo conhecendo, né? Que a própria Bíblia fala que nós devemos conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor. Então a gente nunca é conhecedor, a gente sempre está preparado, tem que estar preparado para aprender algo novo. Porque o controle não está nas minhas mãos. O controle não está nas tuas mãos. O controle da nossa vida está na mão de Deus. E esse foi um ano que, verdadeiramente, as lutas pareciam que não iam findar. Só que eu quero dizer uma coisa para você nessa noite. Olhe para o irmão que está do teu lado. Diga: meu irmão, as lutas na sua vida têm prazo de validade. Ela tem data para começar, mas ela tem data para terminar também. Olhe para ele mais uma vez com o seu dedo de profeta e diga: mas as promessas de Deus sobre a sua vida, elas são eternas e vai se cumprir. Você pode dar um brado de glória por isso? Nosso Deus é grandioso. Não importa a adversidade, não importa a luta, não importa por aquilo que você está passando, saiba que Deus é fiel para te dar muito mais do que você espera dele, amém? Quero agradecer à apóstola e ao apóstolo, mais uma vez, por me confiar o altar da igreja. E creio que Deus, ele tem uma palavra para nossas vidas nessa noite. Talvez não seja aquilo que a gente gosta de ouvir, mas Deus sempre tem o melhor para oferecer para mim e para a tua vida. Pode ter certeza disso. Por favor, abra sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos. Atos, capítulo 28. Vou botar minha lupa aqui porque passou dos 40, o negócio começa a estreitar. Atos, capítulo 28, versículo de número 1, diz assim: Atos 28, verso 1. Havendo escapado, então souberam que a ilha se chamava Malta.
E os bárbaros usaram conosco de não pouca humanidade, porque acendendo uma fogueira, nos recolheram a todos por causa da chuva que caía e por causa do frio. E havendo Paulo ajuntado uma quantidade de vides, e pondo-as no fogo, uma víbora, fugindo do calor, lhe acometeu a mão. 4. E os bárbaros, vendo-lhe a víbora pendurada na mão, diziam uns aos outros: certamente este homem é homicida, visto como, escapando do mar, a justiça de Deus não os deixará viver. Versículo 5. Mas sacudindo ele a víbora no fogo, não padeceu mal algum. Quem pode dar uma glória a Deus por esta palavra? Irmãos, o texto vai nos falar acerca de alguém muito conhecido no meio do Evangelho. Paulo é um dos maiores escritores de doutrinas para o meio da igreja. As cartas de Paulo, ela tem uma importância tão grandiosa que na faculdade, nos cursos de teologia, existem matérias só para estudar Paulo. Então, você pode perceber quão importante Paulo foi para o Evangelho. Era homem de difícil trato, homem que tinha embates, porque ele era ser humano. E ele tinha muitos embates com Pedro. E um dos embates que ele tinha era que Pedro queria circuncidar o Evangelho. Ou seja, Pedro queria que o Evangelho fosse somente para os judeus. Porque ele entendeu que Jesus trouxe o Evangelho somente para os judeus usufruírem. E quando Paulo chega batendo de frente, porque quando Paulo recebe a visita de Deus, ele entende que o Evangelho é tão bom, a palavra de Deus é tão maravilhosa, e os feitos da mesma têm tanto efeito na vida de um homem ou de uma mulher, que ele entende que o Evangelho não poderia ficar entre a Judéia, somente entre aquelas 4 paredes da Judéia, não. Ele entende que o Evangelho tinha que se expandir. Então a importância de Paulo é grandiosa. E quando a gente vê esse texto de Atos 28, ele começa dizendo: havendo escapado, souberam que a ilha se chamava Malta. Aí você me pergunta: havendo escapado de quê? A gente precisa voltar um pouco para entender o contexto dessa história. Porque lá em Atos 21, Paulo pregando, Paulo vai ser confrontado e vai ser acusado de profanar o templo, porque o discurso de Paulo não condizia com os discursos dos fariseus. Então ele começa a ser perseguido, ele começa a ser confrontado de uma tal forma que procuram prender Paulo. Só que Paulo foi chamado não pelo homem. Paulo, ele não entendeu que ele tinha um chamado, não. Paulo foi chamado pelo próprio Deus. E a Bíblia, ela nos fala
que nós, eu e você, também fomos escolhidos pelo Senhor. Não fomos nós que escolhemos, mas Ele olhou para mim e para a tua vida e te escolheu para estar sentado aqui nessa noite. Então Paulo começa a ser perseguido, começa a ser afrontado, vai passar pelo Sinédrio, vai passar por Félix, e passa por vários governadores, até ele exigir o seu direito de cidadão romano. E ele vai dizer: eu apelo para que eu seja julgado por César em Roma. E ali eles ouvem o apelo de Paulo e eles permitem que Paulo seja guardado até o dia que ele foi enviado para Roma para ser julgado por César. E vai começar uma trajetória de Paulo, vai começar uma viagem, uma peregrinação. E é o que eu e você está fazendo também nos dias de hoje. Porque nós não somos dessa terra, nós somos peregrinos, estamos em uma viagem, e essa viagem tem um condutor. Ele começa a ser perseguido de uma tal forma que as coisas começam a estreitar para a vida de Paulo. E quando eu falo estreitar, parece que na nossa vida também não é diferente. Porque quanto mais o tempo passa, parece que mais as coisas vão estreitando. Parece que a vida do cristão, ela se resume a lutas e adversidades. E eu costumo dizer que é melhor a gente acordar para enfrentar leões todos os dias, do que você acordar sem propósito e sem motivação para lutar pela sua vida. Porque muitas das vezes a gente pensa, irmão Marcos, que se a gente tiver muito dinheiro, os problemas vão sumir da nossa vida. Se a gente tiver uma vida bem sucedida, as coisas vão modificar, vão ser diferentes. E às vezes a gente se equivoca. A gente tem equívocos, porque o maior índice de suicídio é na Europa, onde o poder aquisitivo das pessoas é grandioso, onde não falta dinheiro, onde um mendigo recebe salário, um salário que a gente trabalha o mês todo, o mendigo recebe sem fazer nada. Só que as pessoas se suicidam. Então não é o dinheiro, não é as suas condições sociais, não é a sua vida sentimental ser um mar de rosas que vai lhe impedir de você passar por adversidades. Isso aqui me chama a atenção, porque Paulo era servo de Deus. Paulo servia a Deus com toda a sua integridade, com toda a sua força. Mas por que Paulo passou por adversidades? Porque muitas das vezes a gente questiona e coloca até Deus na parede, meu apóstolo. Mas Senhor, eu não dizimo, eu não vou à tua casa, eu não te sirvo, eu não faço a tua obra, eu não me dedico às coisas do Senhor. Só que Deus está te dizendo nessa noite: o controle ainda está nas minhas mãos. Paulo agora no capítulo 27, ele vai entrar em uma embarcação rumo à Itália.
Porque era a promessa de Deus. Deus tinha feito uma promessa a Paulo, que ele ia chegar até a Itália. E quando ele entra na embarcação, tem um centurião por nome Júlio, que o recebe. E ele começa a pegar amor pela vida de Paulo, ele começa a aprender com Paulo, porque Paulo era um homem rude, era um homem, aparentemente um bárbaro, porém Paulo carregava com ele a essência da palavra de Deus, e ele amava ver almas se convertendo ao Senhor. E ele entra naquela embarcação. Agora Paulo vai começar a sua 4ª viagem missionária. Paulo já tinha feito 3 viagens missionárias, e agora ele vai começar a sua 4ª. Só que essa 4ª viagem missionária me chama a atenção de um ponto. Por quê? Porque Paulo, ele estava acostumado a entrar na embarcação, quando ele ia para um determinado ponto, pregar a palavra, e ele dizia ao marinheiro: vamos para a banda de lá, ou vamos para a banda de cá. Paulo estava acostumado a ditar ordens. Quando ele entrava na embarcação, Paulo estava acostumado a ter o controle das coisas em suas mãos. Só que na 4ª viagem missionária é diferente. O controle começa a sair da mão de Paulo. Tanto que no meio do percurso, Paulo vai dizer ao marinheiro que a navegação ia ser dificultosa. Corria risco até de perder vida de algumas pessoas. Só que o centurião vai olhar para Paulo, o marinheiro vai olhar para Paulo e não vai dar importância. Às vezes parece que a nossa vida está assim. A gente fala as coisas e ninguém nos ouve. A gente fala as coisas e ninguém dá importância. E você se questiona com Deus. Porque afinal de contas, nós servimos a um Deus vivo, que está de olho sobre todas as coisas. E ele entra naquela embarcação como um presidiário, como um prisioneiro, como alguém que cometeu crime, como alguém que blasfemou contra aquilo que ele mais amava, que era o templo de Deus. Imagina a mente de Paulo. Imagine a mente dele dentro daquela embarcação, indo ser julgado, falando e ninguém te ouvindo. Que é ruim quando a gente fala e ninguém ouve. Todos queremos ser ouvidos. Todos queremos ter uma importância. Mas diga para seu irmão: há momentos da sua vida que as coisas não vão seguir conforme o curso daquilo que você espera. Ele entra na embarcação e no meio do mar vem um vento chamado Eurukilão. E esse vento começa a açoitar a embarcação. Esse vento começa a açoitar aquelas pessoas que estavam ali dentro daquela embarcação. Só que o interessante é que Paulo havia dito, mas o marinheiro não ouviu. Já viu aquelas situações que às vezes Deus lhe mostra uma coisa, Deus lhe mostra algo, você vai e entrega a pessoa não lhe dá ouvidos, aí lá na frente ela quebra a cara?
Às vezes o apóstolo está pregando, a apóstola está falando, Deus está usando os ministros no altar, mas a gente tende a não ouvir e a quebrar a cara muitas vezes. E geralmente nós temos uma atitude que eu acho que se eu tivesse no lugar de Paulo, eu ia ter. Se eu tivesse no lugar de Paulo, minha apóstola, eu ia dizer para aquele centurião, para aquele marinheiro: eu não te disse? Se vire nos 30 agora. Estou brincando, homem de Deus não faz isso, amém? O que Paulo faz é o que nós precisamos fazer. Porque às vezes a gente tem uma visão e a pessoa não nos ouve. Mas às vezes não é porque ela não dá credibilidade a você. É porque às vezes a mentalidade dela e o coração está tão endurecido que ela não consegue enxergar. E é aí que entra a misericórdia. E é aí que entra o amor de Cristo que está em nossas vidas. E o que é que a gente faz? Estende as mãos de novo. A apóstola aqui bem deve saber disso. Quantas decepções, hein, apóstolo? De pessoas que a gente espera algo e a pessoa age de outra forma. E aí temos que ter misericórdia, temos que ter amor, temos que estender mais uma vez as mãos para que aquela pessoa se erga e se levante. E o que é que Paulo vai fazer? Estender as mãos. Dizer: meus irmãos, vamos colocar um jejum aqui, vamos fazer umas orações. Sabe por quê? Porque o anjo me visitou nessa noite. O anjo do Senhor me disse que não vai se perder nenhuma alma que está dentro dessa embarcação. Não importa o vento contrário que está sobre a sua vida, não importa o vento que não está a favor, o que importa é que a palavra do Senhor está te dizendo que você vai passar para outro lado, para outra banda. O anjo disse a Paulo: não vai se perder. Sabe quantas almas havia ali dentro? 276 almas. E aí, quando as coisas fogem do controle do marinheiro, quando as coisas fogem do controle do centurião, dos guardas que estavam ali, o controle vai vir para a mão de quem? De Paulo. Sabe o que é que vai fazer as coisas voltar ao seu controle? É o seu posicionamento diante da luta. É o seu posicionamento diante dessa adversidade. É o seu posicionamento diante do vento contrário. Porque o vento contrário, ele é passageiro. Ei, querido, mas o que Deus determinou sobre a sua vida tem longanimidade. Ah, querido, se eu fosse você, eu rasgava um glória a Deus e acreditava naquilo que Deus pregou ao teu respeito. Ele estabeleceu ao teu respeito que você não vai parar. Se eu fosse olhar para as lutas, irmãos, eu tinha tudo para ser alguém à beira ou à margem da sociedade, porque eu vim de uma família totalmente destruída. Perdi meu pai aos 5 anos de idade. Minha mãe naquela época não tinha estrutura e perdeu o equilíbrio. E aos 8 anos de idade eu já rodava Salvador todo. Aos 8 anos de idade
Eu andava pela calçada, eu andava pelo centro da cidade. Aos 8 anos de idade eu tinha, entre aspas, autonomia da minha vida. Então eu cresci em um lar totalmente destruído. Aos 11 anos de idade eu comecei a me drogar. E minha vida foi de mal a pior. Mas para resumir, aos 22 anos de idade, eu tive um encontro com Cristo. E esse encontro mudou a minha vida. Ei, querido, Deus tem poder para mudar a nossa vida. Eu não gosto de contar muito o meu testemunho, não. Eu não chamo de testemunho, eu chamo de testemunho. Meu maior testemunho é a partir dos 22 anos de idade. Hoje eu tenho um testemunho verdadeiro. Hoje eu testemunho daquele que mudou a minha vida. Hoje eu testemunho daquele que pode fazer coisas grandiosas. Hoje eu testemunho daquele que pode mudar, querido, as coisas da água por vinho assim, ó. Mas nosso Deus é maravilhoso. E o que é que você está fazendo quando o controle foge das suas mãos? O controle vai voltar para a mão de Paulo. Agora está o centurião, o marinheiro e aquela tripulação toda onde? Nas mãos de Paulo. Aí o marinheiro olha para o centurião. Vamos ter que matar todo mundo. Joga os presidiários no mar. Só que o centurião se apaixonou por Paulo. O centurião criou um amor tão grande a Paulo que ele vai dizer: não. Não podemos fazer isso. Por quê? Porque Paulo está no meio. Aonde você estiver, vidas vão ser poupadas. Aonde você for plantado, vidas vão ser restauradas. Aonde você for plantado, Deus vai mudar o curso da história. Ei, querido, você é canal. Você é canal de Deus para a vida de alguém. Quarta profética. Tem profecia de Deus para a sua vida. Quarta profética, tem palavra de Deus para mudar o curso da sua história. E a palavra de Deus para a sua vida nessa noite é: você não vai parar, você vai dar frutos lá na frente, porque eu te estabeleci para ser uma coluna. E havendo escapado com vida. Deus muda trajetos. Paulo foi para onde? Na ilha de Malta. Sabe o que significa Malta no grego? É Melité. E a palavra Melité significa terra do mel. Você não entendeu. O curso do destino de Paulo era para ir para Roma. O curso do destino de Paulo era para ir ser julgado. Mas Deus para tudo. Traz um vento contrário e faz Paulo parar na terra que vai produzir mel em tua vida. Oh, Espírito Santo. Porque o vento contrário não é para te matar. O vento contrário é para te levar para o lugar que Deus vai te exaltar. Sabe, irmãos, esse ano de 2024 foi um ano que, meu Deus, tinha hora que eu parava, apóstolo, botava a mão na cabeça.
Aí ia pro monte e ficava lá chorando sozinho, meu Deus. Às vezes ia eu e Luísa ficava lá sentado, a gente não tinha nem força para orar. A gente sentava, ficava contemplando o céu. Meu Deus, o que vai ser no dia de amanhã? Aí vinha aquela palavra como um bálsamo: o dia de amanhã não te pertence. Ei, descanse no Senhor, descanse no meio da adversidade, descanse no meio de tudo que está acontecendo na tua vida, porque Deus é o provedor da tua vida, é Deus que vai prover, o controle está na mão dEle. Imagine, um homem que segura o globo da terra nas suas mãos, que sabe quantos fios de cabelo tem na sua cabeça. Será que ele não está vendo o que eu e você está passando, querido? Será que ele não está vendo a forma que eu e você tem sido afligido? Claro. Só que aí entra Tiago 3, o versículo que eu criei um bug. A primeira vez que eu li isso, irmãos, foi, acho que eu tinha uns 4 anos de convertido, e eu estava passando por uma luta tão intensa, que a gente comia salsicha no café da manhã, salsicha no almoço e salsicha no jantar. Quando não tinha salsicha era arroz mesmo. E aquela luta travada, as portas fechadas, eu sem perspectiva de nada. Abro a Bíblia, aí vem: filhinhos, tende bom gozo quando passardes por várias tribulações. Irmãos, eu confesso que deu vontade de eu jogar a Bíblia para cima. Eu tenho que ter gozo, eu tenho que ter prazer, eu tenho que me alegrar nas tribulações. Fechei a Bíblia, não quis mais abrir. Fiquei uns 3 dias sem falar com Deus. Que é isso, meu Deus? E aí, como a gente não consegue ficar muito tempo, aí eu abri a Bíblia novamente, e aí li, né? Parei, oh meu Deus. Filhinhos, tende bom gozo, em algumas traduções, tenha prazer quando passardes por várias tribulações. Aí eu, opa, vi um negócio diferente. Aí o Espírito Santo trouxe ao meu coração: você não vai passar. Você vai ter prazer na tribulação, porque você não vai permanecer nela. Você vai passar por essa tribulação. Você vai ter prazer nela, porque você vai saber lá na frente me glorificar e cantar o hino da vitória, porque você passou pela luta, você passou pelo mar vermelho, você passou pela adversidade, mas eu dei vitória. Que alegria seria se a vida fosse só um mar de rosas. Tem que ter os espinhos. Imagine se a gente só ficasse de dente aberto, sorrindo. A gente não ia dar valor ao sorriso. Por isso que a gente tem que passar pelo choro. Por isso que a gente tem que passar pela noite, porque a Bíblia diz: o choro pode durar uma noite, mas a alegria ela vem ao amanhecer, e a alegria está chegando sobre a tua vida. O ano de 2025, eu profetizo que será um ano de vitória, que será um ano de conquistas, e ainda que você não conquiste, Deus vai te dar estrutura para você suportar. Escapando com vida. Souberam que a ilha se chamava Malta.
Diga: depois da tempestade, depois da adversidade, tem fogo de Deus para a tua vida. Deus vai acender o fogo. Deus vai avivar a tua vida. Deus vai te levantar, querido. Todo avivamento, ele precede uma grande luta. Todo avivamento, ele precedeu uma luta terrível. E a gente estava conversando ali, eu, a apóstola e o apóstolo, e a gente começou a ver o cenário político mundial. E a gente vê que o cerco está se fechando para tudo ir de mal a pior. Aí eu e o apóstolo Gustavo dizendo: realmente, esse ano de 2025 vai ser um ano, meu Deus, que eu nem sei. Aí a apóstola, no meio do nada, abriu a boca e disse assim: ó, esse ano vai ser um ano de vitória, um ano de provisão de Deus, um ano... Eita, irmãos! Sabe o que eu entendo, minha apóstola? Que a gente profetizar quando o cenário está mostrando alguma coisa, é fácil. Agora a gente profetizar quando tudo está ao contrário, aí é que é difícil. Porque quando Elias se levantou para profetizar contra Acabe, o cenário estava de mal a pior. As pessoas estavam adorando a deuses estranhos. E Elias se levanta e profetiza contra Acabe. Porque profetizar quando o cenário está bom é fácil. Ser profeta de monte é fácil. Eu quero ver você ser profeta no vale. Eu quero ver você ser profeta quando você estiver lá embaixo, quando você estiver com a vida toda destruída. Aí é que é ser profeta. Porque profetizar quando tudo está bem, todo mundo profetiza. Mas Deus quer te usar para profetizar quando as coisas estão indo mal na tua vida. Você abrir a boca e profetizar para mudar o curso da vida de outra pessoa. Deus vai estender dos céus as suas mãos e vai delegar sobre a tua vida vitória. Não foi isso que aconteceu com Jó? Jó em uma luta terrível, angustiado, brigando com Deus. Aí Jó pega, ora para os amigos que está perseguindo, estende as mãos e profetiza a vitória sobre a vida deles. Olha o que a Bíblia diz: e Deus mudou o cativeiro de Jó quando ele orava pelos pior que não era nem amigo. Ali não era amigo. Deus muda o cativeiro de Jó quando ele se levanta para orar pelos seus amigos. Ei, querido, quando você se levantar, quando você começar a profetizar sobre a sua casa, sobre a sua família, as coisas vão começar a mudar. Não espere as coisas estarem favoráveis, porque Deus é Deus de milagre em tempos difíceis. Fique de pé em nome de Jesus. Fique de pé em nome de Jesus. Eu vou pedir a apóstola para fazer uma oração, pode ser? Coloque a mão no seu coração. Coloque a mão no seu coração. E você vai orar a Deus nessa noite, pedindo a Deus para trazer de volta o controle da sua vida. E Deus é poderoso para fazer, meu irmão. Deus é poderoso para fazer, minha irmã. As coisas vão voltar a ser como era antes. Você vai começar a vivenciar coisas grandiosas da parte de Deus. Creia nisso. A apóstola vai orar. Assim eu agradeço a minha oportunidade.